A paz de Deus, irmãos em Cristo Jesus. Hoje estou gravando mais um vídeo falando um pouco sobre o Evangelho. O que Deus quer e o que Ele reprova. É uma reflexão sobre o Evangelho verdadeiro. Vamos lá. Meus irmãos, hoje é uma palavra séria, baseada na Bíblia, com humildade e verdade. Vamos refletir sobre o que Deus realmente quer de nós, o que Ele reprova, especialmente nesses tempos muito distorcidos, no Evangelho de Cristo, nos tempos de hoje. Muitas igrejas falam em nome de Deus, mas nem todas pregam o que Jesus realmente ensinou. Vamos lá, segunda parte. Espera aí. Irmãos, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que o que Deus reprova, Deus ama todo mundo, independente de qual forma que você está hoje, do que você vive, deixou de fazer, Então, umas coisas que hoje o povo muitas das vezes não aceita a verdade, Muitos criticam, Mas, como se diz, hoje o mundo é desse jeito mesmo, Então, vamos lá. Odeio a hipocrisia religiosa, onde pessoas falam das santidades, mas vivem por aparências. Deus não se agrada de igrejas que colocam a tradição humanas acima da palavra de Deus, que cria regras e que nem Jesus exigiu, Ou seja, se Jesus falou uma coisa lá e ele não exigiu nada de ninguém, não exigiu nada de barba, não tem como provar, Muitas pessoas falam da barba, mas não tem como provar uma coisa dessa. Então Jesus te ama do mesmo jeito. Jesus quer fazer uma obra linda, de transformação na vida de cada um, independente da forma que você está, se é umbandista, católico ou qualquer outra religião, Igreja não salva ninguém não, gente, entendeu? A igreja é a certa. Não existe igreja certa. Existe em você o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja, entendeu? A gente mas pensar assim, não, então a gente não precisa ir na igreja, não é bem assim não. Nós precisa estar indo na igreja, nós precisa estar falando do amor de Deus, nós precisa estar falando do Evangelho de Deus. Nós temos que procurar algo para a gente estar se... como é que eu posso dizer? Tem uma palavra certa, mas nós temos que buscar Deus, nós temos que estar de joelho, Nós temos que buscar Deus, Então vamos lá. Julga também por roupas, proibições vazias e controle pelo medo. É claro, gente, se você vai numa igreja, procura agradar a Deus, você não vai de qualquer maneira. Deus não está olhando suas vestimentas, não, mas Ele quer um pouquinho de santidade de você. Deus quer fazer uma transformação na sua vida, entendeu? Deus te ama do mesmo jeito, independente se você está em qualquer lugar, como eu já te falei. Então, Deus não quer te julgar, Como Deus veio no mundo, Deus pregou o amor. Deus é bom, mas é um fogo devorador. Existem seus pós e seus contras, entendeu? Deus não é uma pessoa ruim, Deus é uma pessoa boa, Porque está escrito na palavra de Deus: amai vós uns aos outros, assim como vos ameis, entendeu? Então, tem igrejas que falam assim, há quem ensine que os que fazem parte delas são salvos, mas a Bíblia nunca diz isso. Também há desprezo pelo estudo profundo da palavra, a resistência do ensino teológico. Deus quer que você conheça a sua palavra e não vivamos apenas sentimentos ou tradições. Ou seja, não é só aquela igreja que vai ser salva, Não é só porque, mas eu tô falando, nós tem que fazer isso. Não é bem assim não. Você tem que seguir o que está na Bíblia, o que está escrito, é o que está lá, entendeu? Então, vamos lá para outra parte aqui.
Já outras denominações, principalmente, pregam a chamada teologia das prosperidades. Vemos o evangelho sendo trocado por dinheiro, pastores ricos, templos luxuosos, promessas falsas de bênçãos, de trocas e de campanhas, e isso não é evangelho. Não é evangelho. É um comércio de fé. Jesus expulsou os cambistas do templo porque a casa de Deus não é lugar de negócios. Você deve saber que lá na Bíblia quem assistiu At Chosen e o filme de Jesus, eu gosto muito de ver esses filmes, mostra um pouquinho das coisas que tem acontecido, sabe, lá. E a parte de Jesus, quando chegou no templo, estava fazendo comércios, vendendo as coisas lá, e Jesus ficou muito irado naquele dia, por causa, falou assim: não fazeis moradas na casas de meu pai, não fazeis comércios, né? Jesus não quer comércio, não quer, porque que na casa de Deus não é lugar de negócios. O que dizem de líderes que abusam de poder, exploram as pessoas ou tratam os fiéis como massa de manobra. Isso também entristece a Deus. O que Deus quer de verdade é o arrependimento. Ele quer um coração humilde e que reconhece que são pecadores, o que precisam da graça. Ele quer que amemos uns aos outros, assim como eu falei lá em cima, sem julgar pela roupa, pela aparência, pela igreja e pela cor de pele ou pela sua condição social. Deus quer que vivamos em santidade de vida e não apenas de aparência. Ele quer que sejamos cheios da palavra e não de emoção. O mais importante é que Deus quer que nós anunciemos o verdadeiro Evangelho de Cristo. O verdadeiro Evangelho de Cristo é simples: que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, viveu sem pecado, morreu na cruz pelos seus pecados, foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia. E agora todo aquele que nele crê de coração e se arrependa tem vida eterna e com reconciliação com Deus. O Evangelho não exige que você entre para o Evangelho não exige que você entre para uma placa de igreja, não exige campanhas específicas em votos humanos. Ele exige da fé e do arrependimento real da vida após a transformação. Paulo disse: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, mas para que ninguém se glorie. Entendeu? Efésios 2, versículo 8 ao 9. O Evangelho da liberdade não é prisão religiosa. Se você está preso com medo de doutrinas que exigem a face de Deus, que se aproxime em Cristo, examine as palavras e volte para a Bíblia e peça que o Espírito Santo te guie. Peça orientação a Deus, que Ele vai te mostrar claramente para você para onde que você deve ir, qual caminho tomar, entendeu? Cristo não morreu para criarmos clubes religiosos ou disputa entre igrejas. Ele morreu para que todos nós tivéssemos acesso ao direito ao Pai e pela fé. Conclusão: o mundo precisa de igrejas que preguem a graça, o amor, a verdade, a santidade e a justiça, e não regras humanas, legalismo ou ganância. Que possamos ser simples e puro, o Evangelho de Cristo, que nossas vidas não só nossas palavras reflita na luz do Salvador, e que no fim sejamos achados fiéis e não a sistemas humanos, mas a Jesus.
Então, irmãos, que Deus te abençoe, guarda com você, que Deus te acompanhe, Deus te guie, Deus te ilumine, seja contigo. Amém? Deus te abençoe e que a santa paz de Deus esteja em vosso coração.